Veremos mais uma história inspiradora da Drogaria Araújo, que foi além da gestão de vulnerabilidades para transformar o gerenciamento de risco de negócio. Para detalhar esse assunto, nós convidamos aqui à Arena um trio de executivos. Head de Segurança da Informação da Drogaria Araújo, Daniel Moreira, o Named Account Manager da Tenable, Daniel Santana, e o CEO da Shield, Vitor Villani. Vamos recebê-los, por favor. Muito obrigado. Aí, bem-vindo. Tudo bem? Olá, boa tarde. Muito bem-vindos à Arena Security Leaders. Por favor, comandem o show. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza. Bom, primeiramente, obrigado, tá, pela atenção de todos vocês aí. Eu sei que sexta-feira esse horário deve ser bem complicado aí, tá firme e forte aí para assistir alguns conteúdos aí. Então, obrigado. Eu sou o CEO da Shield Security. Meu nome é Vitor Villani. Sou responsável por toda a operação. Para quem não conhece a Shield Security, nós somos integradores aí de diversas marcas, fabricantes e prestando serviços aí 100% focados em segurança da informação e privacidade. E eu gosto muito de mencionar que, apesar da Shield Security ser uma empresa recente, né, tem uns 3 anos e meio mais ou menos de operação, a gente tem um diferencial muito grande, que é a nossa qualidade técnica de entrega. Eu, como responsável pela operação, trabalhei por muito tempo na Symantec antes de estar aqui à frente da Shield Security, eu sempre foquei em trazer pessoas de confiança, com muita qualidade técnica. Então, hoje, das 60 pessoas que a gente tem no time, cerca de 40 são técnicos, o que nos deixa num patamar bem diferenciado aí com as nossas parcerias aí mais estratégicas, como a Tenable, que a gente trouxe aqui. O Daniel da Araújo, em breve vai se apresentar, mas primeiro gostaria de passar aqui a palavra para o Daniel, também, né, da Tenable, para ele se apresentar. Legal, pessoal. Boa tarde. Ela falou para ficar com o microfone mais perto. É por isso que minha voz está alta. Beleza. Seguindo o que o Villani estava dizendo, obrigado, né, pessoal? Sexta-feira, muita gente tem que voltar, viajar, esse tipo de coisa. Meu nome é Daniel Santana. Como o Villani disse, eu sou Named Account Manager da Tenable, já estou lá há 4 anos e meio. E a função da gente dentro da Tenable, a função, a missão da empresa, né, seguindo o que o Gartner fala, mostrar onde a empresa tem vulnerabilidades, onde ela tem risco hoje em dia. E é legal disso, aterrissar essa ideia com o que o Daniel vai falar aqui para vocês, que é um case bem interessante. Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal. Opa, agora sim. Boa tarde, pessoal. Daniel, Vitor, obrigado pelo espaço. Bom, eu quero fazer um estudo bem dinâmico com vocês, né? Então não vai ser tanto formato de entrevista. E para isso eu preciso trazer como que a gente faz gestão de vulnerabilidades e gestão de risco cibernético dentro da Araújo, tá? E como que a gente integra as vulnerabilidades, principalmente aquelas que são mais difíceis de correção, por exemplo, sistemas legados ou vulnerabilidade que requer um desenvolvimento, como é que a gente transforma essa vulnerabilidade dentro do risco do negócio, tá bom? Então, por isso eu trouxe esse modelo para vocês aqui. Eu acho que, deixa eu ver se está passando. Todo mundo, acho que teve a palestra do Clayton, várias palestras que comentaram exatamente esse slide. Que o fato é, o papel do líder de segurança cibernética precisa mudar, né? Então, daquela visão de o CISO que previne vazamento para o CISO facilitador de gestão de risco do negócio. E o segundo é, risco um problema de segurança para um risco um problema do negócio. Né? A gente estava conversando sobre isso, né, Daniel? E aí, na hora que a gente pensa em risco do negócio, na hora que o Daniel estava dizendo, poxa, como é que a gente sai desse ambiente de gestão de vulnerabilidade, que já é uma palavra, já é uma frase muito antiga do mercado. Se hoje a superfície de ataque ela é muito grande, saiu daquele negócio que era redes, servidores, desktops, e passou para um ambiente muito maior que cloud, que tem vários sabores de tecnologias dentro de cloud que você tem que olhar, para um ambiente de IoT, para um ambiente industrial, para a parte de identidade, né, que está muito em voga hoje em dia, com os ataques de ransomware, que é a parte do AD. Então, eu tenho que olhar o meu lado externo. Então, como é que a gente consegue olhar esse risco como um todo e traduzir isso em negócio? Boa. E exatamente esse é o desafio, né? Agora, no PPT é fácil, agora como que a gente aterriza um risco cibernético? E eu vou trazer exatamente o modelo da Araújo, tá? Bom, então falando sobre Araújo, a gente viu, tem uma palestra do Clayton também, e ele fala, o primeiro aspecto nosso foi levantar
quais são os principais impactos de um incidente de segurança no negócio. Então, estou falando de uma rede de varejo farmacêutico, e eu levantei 4, claro que tem vários aspectos, eu compilei em 4 principais ocorrências ou impactos de segurança da informação dentro do negócio. Indisponibilidade de TI. Hoje, tecnologia está presente em toda a cadeia de valor da Araújo, então, assim, uma indisponibilidade de TI, prejuízo financeiro, assim como a interrupção da cadeia de logística. E também temos relacionado vazamento de dados, coleta de dados que nós fazemos e fraudes financeiras. Isso vai ser importante porque, quando a gente for classificar um risco, nós vemos várias vezes falando aqui como que você pega um risco, identifica o risco e classifica, mas não falamos muito nessa parte de classificação. Então, aqui eu trouxe bem simples o nosso framework de gestão de risco. Então, o primeiro aspecto, identificação. Nós também vimos em várias palestras aqui, a primeira etapa é identificar todos os ativos. Então, identifiquei todos os ativos e agora eu vou fazer a classificação deles. Por quê? Eu tenho todos os ativos mapeados. Então, tem lá notebook, eu tenho os sistemas da Joia da Coroa, o RP, todos os sistemas da companhia. E vou fazer um risk assessment sobre ele. Então, isso vai me dar vários ativos, uma planilha gigante de ativos, com aquele tanto de risco associado. Então, assim, na primeira vez que eu fui rodar, já tinha mais de 300 riscos associados. Qual que a gente trata primeiro? Como é que a gente faz a priorização? Eu não trouxe aqui, até porque o nosso tempo é corrido, mas na Araújo a gente fez uma régua, uma matriz bem simples, 4x4, onde a gente fala assim, olha, eu vou calcular risco é igual probabilidade versus impacto, então eu vou pontuar e classificar esse risco de 1 a 16. Então, eu vou ter todos os riscos mapeados. Se eu mapeei todos os riscos e tenho todos os ativos, e filtrar, ou seja, eu peguei um risco notebook e tenho vários riscos associados a ele. Se eu classifiquei todos eles e fazer uma média, nem que seja simples ou ponderada, da forma que vocês quiserem, você consegue ter uma nota daquele ativo. E quando você faz uma nota daquele ativo, a gente consegue chegar a um indicador. Então, igual eu falei com vocês, 4x4, então eu tenho risco de 1 a 16. Eu classifiquei, olha, de 12 até 16 é um risco crítico. De 10 a 12 alto, de 6 a 10 é médio, abaixo disso é um risco baixo. Então, eu vou tratar de acordo pela criticidade. E se eu classifiquei o risco e fazer essa média, eu tenho a nota do ativo, e se eu pegar todos esses ativos e todos os riscos associados a ele, então, olha, eu peguei um processo do negócio, todos os ativos que estão no negócio, e associar esses ativos dentro do processo, eu tenho um risco geral do processo. Então, eu consigo falar se esse processo está crítico ou não, qual que é o risco de exposição de segurança daquele processo. E se eu pegar dentro de uma gerência, ver quais são os processos associados, eu tenho todo a nota geral daquela área. E eu consigo desdobrar, que eu vou mostrar para vocês aqui. E quando eu falo de risco, o que eu peguei? Eu peguei falha de arquitetura, eu peguei problemas legados, implementações inacabadas, desvio de padrão, tudo que a gente já conhece. Isso tudo eu salvei e classifiquei. E um dos pontos importantes são vulnerabilidades com grande esforço de correção, que é o tema desse case aqui. Por quê? Quando você pega vulnerabilidade, tem um processo simples. Aquela vulnerabilidade que é simples, você pega, trata, tem gestão de vulnerabilidade, é muito fácil de resolver. Agora, tem algumas críticas, e que você vai bater de frente com o time de sistemas, que você vai bater com o time de infraestrutura, e essa vulnerabilidade, de repente, ela fica debaixo do CISO, debaixo do braço do CISO, e você não sabe o que você faz com ela. Porque a TI não faz nada, e você está ali, você vai fazer uma carta de risco? E tentar jogar responsabilidade para o líder de TI. Então, o que a gente fazia? Poxa, eu estou com um monte de vulnerabilidade crítica que eu preciso tratar. E aí que a gente utilizou o Tenable para isso. O Tenable ele permite não só essas vulnerabilidades críticas, então eu faço todo o mapeamento. Se eu identifiquei todas as joias da coroa do meu sistema e consigo identificar quais são os usuários que utilizam elas, quais são as credenciais, qual que é a superfície de ataque, eu consigo pegar todas essas vulnerabilidades e transformar essas que são mais críticas dentro de um risco cibernético. Eu vou classificar elas e, novamente, colocar no meu processo de gestão de risco. Para que eu vou fazer isso? Para fazer o que eu chamo de gerenciamento cruzado. Por quê? Acabei de falar com vocês que eu tenho todos os ativos mapeados. Esse aqui é um exemplo da planilha. Tá? Eu tenho todos os ativos mapeados, eu tenho quem que é o responsável da área, o responsável do ativo, o responsável do setor. E aí eu faço o seguinte, peguei uma área, TI, o responsável é o Pedro. Quais são os riscos, quais são os ativos associados dentro da TI? Eu vou mapeando todos eles. E eu consigo dar uma nota para ele. Se eu peguei a nota do ativo, eu consigo ter uma nota e falar, olha, TI, seu risco de 1 a 16 é 14. Dígito, seu risco de 1 a 16 é 12. E é crítico ou não, e consigo desdobrar isso. E para que eu fiz isso? Por causa de meta.
Porque se eu conseguisse jogar essa meta para que eles fizessem a redução, essa responsabilidade parava de ser minha. E eu ia compartilhar essa responsabilidade com ele. Não é o meu papel é mostrar o risco. Agora, eu preciso que ele me ajude na correção, no tratamento, na mitigação desse risco. E aí eu trouxe exatamente esse slide aqui que eu apresentei para o board da Araújo, depois que eu fiz todo esse processo, eu fiz um planilhão e consegui uma agenda com o board. Eu mostrei, olha, a missão da Araújo é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. E a missão da área de segurança da Araújo é a mesma. Pode ver que eu coloquei na nossa política lá. A nossa missão é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Eu alinhei a política, a missão da empresa, a nossa política de segurança. Uma das formas de eu fazer isso, uma das formas é proteger as informações dos nossos clientes. Né? E eu levei para o board, olha, hoje a gente tem uma dificuldade. O nosso nível de risco é muito alto. E por quê? E o que eu estou sugerindo? A gente criar um objetivo comum, que o meu objetivo seja o da companhia, que é proteger as informações dos nossos clientes. E eu quero transformar isso num indicador. Se eu somar todos os riscos, eu tenho a média global desse risco. Então, eu quero propor um indicador que é redução de risco global de segurança. E é o que eu fiz. E eu quero desdobrar. Então, se eu tenho um risco global de segurança que o CEO vai responder, eu tenho os riscos associados por cada diretoria, por cada gerência, por cada coordenação. Lembra que eu mapeei o risco até do ativo? Então, desdobra onde que a empresa quiser. Então, a gente foi desdobrando esse risco em toda a companhia. Para quê? Para que toda empresa, toda companhia, pudesse ser corresponsável pelo risco junto comigo. Então, a partir desse momento, eu consegui ter muito mais visibilidade da diretoria, porque eles estavam vendo o risco. Então, segurança começou a fazer pauta da área do conselho, do board executivo, de todas as reuniões, porque a gente tinha uma meta de todo mundo. E essa meta ela foi atrelada esse ano, por exemplo, ao PPR. Então, a Araújo trabalha com o PPR. Então, para você conseguir, até como essa meta está no presidente, para a empresa inteira ganhar o PPR, eles têm que reduzir risco global. Então, a gente vai desdobrando essa meta em todas as diretorias, a responsabilidade de todo mundo. Com isso, a gente conseguiu compartilhar o risco. Agora, não era só segurança o dono do risco. Eu tinha o dono do ativo, eu tinha o dono da área, eu tinha o dono do processo. Então, eu falava, olha, vem cá os 4 aqui, ó. Nós 4 somos responsáveis. Como é que a gente vai tratar? E a gente chegou um momento, quando eu falo de avaliação de investimento, que também foi um benefício, eu parei de pedir dinheiro. Eu não batia mais na porta do presidente e falava, olha, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para corrigir essa vulnerabilidade. Não, eu tenho um risco. E eu estou compartilhando com a diretoria e eu tenho 4 responsáveis por ele. Agora, para corrigir esse risco, ou para diminuir, o risco nunca vai ser 0, então eu tenho um risco de 1 a 16, e eu posso criar um plano, olha, eu quero reduzir esse risco para médio. Para reduzir esse risco para médio, eu preciso desse controle, ou X controle. E o investimento não é meu, é da empresa. Então, a partir do momento que a gente levou isso para as reuniões dos comitês, para a reunião do board, o dinheiro começou a surgir. E era legal, porque quando você leva na reunião do comitê de privacidade e segurança, eu falava, olha, eu tenho um risco, estou falando risco de notebook. Então, eu tenho um risco de notebook e eu preciso de um controle, uma criptografia de disco para ele. Agora, eu não tenho o investimento para colocar esse controle. Aí, lembra do gerenciamento cruzado? Eu posso fazer de 2 formas. Eu posso colocar o controle para o ativo, e aí eu vou mitigar todo o risco de forma horizontal, ou seja, eu vou estar mitigando o risco de todas as áreas, todos os processos que utilizam o ativo notebook, ou eu posso investir apenas em um determinado setor, o mais crítico. Poxa, vamos colocar só para essa área e diminuir o risco dessa área. E o legal é que as áreas começaram, como virou meta de todo mundo, as áreas começaram a querer diminuir o risco para eles baterem a meta e ganharem toda a bonificação e a participação. E aí eles começaram a falar assim, Daniel, o que eu preciso fazer? Você precisa de investimento? Você precisa que a minha área agora conceda algum investimento para você corrigir, para você mitigar esse risco? Então, a gente conseguiu compartilhar esse risco com toda a empresa, conseguiu um engajamento e uma responsabilização de toda a companhia. Então, hoje, até as coordenações, até as supervisões, têm metas para a redução de risco global de todos os setores. E quando eu estou falando de risco cibernético aqui, eu estou falando risco de segurança, eu estou falando de pessoas também, então isso envolveu muito o RH, parte que a gente falou todo no primeiro dia de aculturamento. Isso a gente conseguiu muito engajamento, porque a partir do momento que isso é meta para você, você começa a se importar mais. E o investimento começou a crescer exponencialmente. Quando eu entrei na Araújo, eu entrei na metade de 2021,
E era uma empresa que não se importava tanto com segurança. E quando eu fui ver, o investimento que tinha em segurança era 600 mil que tinha um lançamento, não tinha nem centro de custo de segurança. A partir do momento que a gente rodou a primeira vez esse processo, a gente já conseguiu 6 milhões de investimento. No segundo ano, nós conseguimos 13 milhões de investimento. E nós já temos pré-aprovado pelo Conselho mais de 23 milhões de orçamento para o próximo ano. Então, assim, a partir do momento que eu rodo o risco, não sou eu mais pedindo investimento, sou eu mostrando o risco para a companhia. E quando passa pelo comitê, o comitê fala assim, vamos segurar. Aí, quando chega no board executivo, ele vê que tem muito mais, que tem a parte toda que, olha, a diretora de risco está lá, ela tem que autorizar, ela tem que assinar, e aí passa para o momento que esse risco agora, não sou eu que estou respondendo por ele, é toda a companhia, e a gente conseguiu fazer um crescimento e dar visibilidade da área como nunca. Bom, era isso. Eu queria só compartilhar o modelo, não sei se o Vitor quer comentar, o Daniel. Eu queria reforçar só, pessoal, que assim, a Tenable é uma parte muito importante desse processo que o Daniel criou interno de levar o risco ali para a alta gestão e compartilhando isso com todas as áreas, como ele comentou, né? Foi uma estratégia de muito sucesso. Quem quiser conhecer um pouco mais de detalhes sobre tudo isso, né? Eu e o Daniel aqui temos uma grande parceria aí para poder apoiar vocês aí a conhecer um pouco mais desses detalhes aí, para a gente talvez tentar ajudar vocês com esse mesmo sucesso que ele teve, e talvez vocês tiverem a possibilidade de crescer, se vocês estiverem tendo dificuldade de defesa de projetos, vocês sabem os riscos que existem dentro da companhia, talvez vocês não estão conseguindo gerar a visibilidade interna, então essa metodologia a gente decidiu trazer aqui para vocês conhecerem, justamente porque eu vi a Drogaria Araújo amadurecer muito nesses 2 últimos anos, que eu acompanho muito de perto, né? E muito disso é mérito do próprio Daniel, por essa metodologia que ele criou interna. Então, convido todos vocês aí para conhecerem no detalhe. Quem tiver interesse, pegue o nosso contato, nossas portas estão abertas aí para a gente poder explorar um pouco mais. É isso aí? Alguém quiser fazer alguma dúvida aí? Não sei se tem a possibilidade. Temos 2 minutos. Se não, obrigado. Obrigado, muito bem, pessoal. Vilani, Valeu, pessoal. obrigado. Obrigadão.